Tem um pessoal lá embaixo ainda tomando café, mas eu vou começar para que tenhamos tempo. Então, essa próxima mesa, vamos ter a Isabel e a Simone. Quem que fala primeiro? Simone fala primeiro? Tá. Simone vai falar primeiro. Elas vão falar sobre o livro 7º da interpretação dos sonhos, no qual se encontra uma reformulação da concepção de mente, né, de eu, do Freud, que começa a ser desenvolvida no que a Margarida expôs, no projeto. Bom, eu vou ler um texto, porque senão eu me perco apresentar. Na verdade, é um capítulo amplo, com muito material. Então, eu vou ler um texto e a partir de um determinado momento, quer dizer, primeiro eu vou apresentar o aparato psíquico, aí eu vou ser mais sistemática, e mais para o final da apresentação eu vou lançar algumas questões que eu não vou conseguir desenvolver muito, mas que eu achei que valia a pena lançar. Tá? Então, Freud abre o capítulo 7 com o seguinte sonho tido por um pai, cujo filho havia acabado de morrer. O pai tem o sonho enquanto o corpo de seu filho está sendo velado por um velho, por ele contratado, enquanto ele próprio repousa no quarto ao lado. Bom, Freud conta esse sonho. O pai dorme, tem um sonho, e no sonho o seu filho aparece de pé ao lado de seu leito, o filho que estava sendo velado no quarto ao lado. O seu filho aparece de pé ao lado de seu leito, o apanha pelo braço e lhe sussurra em tom de censura: "Pai, não vê que estou queimando?" O pai acorda, nota um clarão brilhante no quarto contíguo, corre para ele e descobre que o velho vigia havia caído no sono e que as roupas e um dos braços do cadáver de seu querido filho haviam sido, na realidade, queimados por uma vela acesa que tombara sobre eles. Freud diz, então: a explicação desse sonho comovente é bastante simples. O filho morto, tratando-se no sonho como se estivesse vivo, a sua vida é prolongada. O sonho realiza o desejo de que a vida do filho seja prolongada, de que ele possa aparecer, nem que por mais alguns breves instantes, vivo. O sonho permite também prolongar o sono. Apesar de haver um estímulo externo de barulho e de luz causados pelo incêndio que estava acontecendo ali do lado, e que atuariam no sentido de despertar o pai. Freud recorre, então, ao exemplo desse sonho para, mais uma vez, confirmar a sua tese de que todo sonho é a realização, em primeiro lugar, disfarçada e distorcida, e, em segundo lugar, alucinada de um desejo. Todo sonho pode ser explicado como uma formação que obedece ao princípio que rege o psiquismo, a saber, o princípio do prazer. O que o sonho é proporcionar o prazer decorrente da realização de um desejo que, durante o estado de vigília, devido aos impedimentos da censura, não podem se realizar. Entretanto, não deixa de ser curioso que Freud escolha justamente este sonho para abrir o seu capítulo e para sustentar a tese do sonho como realização de desejo. Como diz Ana Beatriz Freire, eu vou ler um texto dela, curioso, podemos nos perguntar,
como é que Freud, querendo demonstrar que o sonho segue os comandos do princípio de prazer, apresenta primeiramente este sonho terrível, que tem justamente o poder de angustiar. Lacan coloca nos seguintes termos a seguinte questão. Vou ler também. Por que, então, sustentar a teoria que faz do sonho a imagem de um desenho com este exemplo, em que uma espécie de reflexo flamejante é justamente uma realidade que, quase decalcada, parece aqui arrancar o sonhador de seu sono? Bom, poderíamos dizer, e essa seria uma primeira resposta a essa questão, que ao buscar decantar justamente um sonho em que a imagem que aparece não pode ser mais terrível, a do cadáver de um filho morto, queimando por conta do descuido de um velho que dorme, para aí revelar uma realização de desejo, Freud está indicando a radicalidade da sua tese, da sua adesão a essa ficção, do alcance absoluto dessa tese. Ela mantém a sua validade, até mesmo nos sonhos que parecem contradizê-la, da forma mais óbvia e radical. Então, como já disse, a tese de Freud é a seguinte: todo sonho, ou mais precisamente, todo sonho sonhado por um adulto, pode ser explicado como a realização, em primeiro lugar, disfarçada ou deformada, em segundo lugar, alucinada de um desejo. E é para explicar essas duas características do sonho, sobretudo a segunda delas, que Freud constrói nesse famoso capítulo 7 um modelo de aparelho psíquico, que virá a ser conhecido como modelo da primeira tópica, a saber, o modelo em que se opõem dois sistemas, o sistema inconsciente, por um lado, e o sistema pré-consciente-consciente, por outro, aparelho regido hegemonicamente pelo princípio do prazer, sendo o princípio de realidade que supostamente se opõe a ele, mais do que um princípio que se opõe a ele, um princípio que se submete a ele, ou seja, que só é colocado em ação para que o princípio do prazer possa ser cumprido de modo mais eficaz. Eu vou me dedicar, então, nessa apresentação, sobretudo à abordagem de como, a partir do modelo de aparelho psíquico aqui proposto, Freud poderá explicar esse segundo fator que caracteriza o sonho, que é a deformação do material que dá origem ao sonho e que permite que nele o desejo se realize. E, em seguida, a Isabel vai se dedicar a abordar mais a questão da alucinação, da segunda característica do sonho, que é o fato dele se realizar de forma alucinatória. Então, eu vou começar agora com a apresentação do aparato. A hipótese da qual Freud parte para elaborar o modelo de aparelho psíquico do capítulo 7, de interpretação de sonhos, lhe é fornecida por Fechner. Hipótese que é, a seu ver, a única que torna inteligíveis as particularidades especiais do sonho. Segundo Fechner, vou citá-lo, Freud o cita, a cena de ação dos sonhos é diferente daquela da vida ideacional de vigília. O que nos é apresentado nessas palavras, diz Freud, é a ideia da localização psíquica. Ele, então, Freud, distingue localização psíquica de localização anatômica e propõe que pensemos o aparelho psíquico como um aparelho óptico. Como explica Garcia Rosa, eu vou citá-lo, a advertência para que não identifiquemos os lugares psíquicos com lugares anatômicos leva-nos a localizar as representações reais, ao invés de as localizarmos em lugares físicos do aparelho. Da mesma forma que num aparelho óptico, as imagens se formam entre as lentes que compõem o aparelho e não sobre os seus componentes físicos, quer dizer, tangíveis.
Em seguida, Freud apresenta o aparato como um aparelho constituído de sistemas que dispõem-se segundo uma sequência ou ordem determinada. Observa ainda que o que importa aqui não é o caráter espacial, mas temporal dessa ordem. Como observa, então, também Garcia Rosa, eu vou citá-lo, a espacialidade está a serviço da temporalidade. Trata-se de uma tópica temporal. Enfim, ele observa que a ordem ou sequência, segundo a qual se dispõem os sistemas no aparelho, confere um sentido, uma direção ao